A paz do Senhor, povo de Deus. Já agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Tá certo? Deixa eu estar compartilhando aqui esse vídeo com todos vocês. É um vídeo de grande importância, usando a autoridade divina de forma eficaz. Tá certo, irmãos? Eu percebo, irmãos, que existe uma grande carência no meio de muitos cristãos. Alguns perderam aí a autoridade divina, tá certo? De usar de forma, eficaz, tá certo? Como usar a autoridade divina de forma eficaz, no momento certo? Para que eu usar? Para que a gente esteja contribuindo com o reino de Deus, salvando vidas, libertando vidas, pessoas, tá certo? Existe nessa carência, onde muitos deixam aí se levar. E quando você perde a autoridade divina, muitas das vezes, mesmo dentro da igreja, fica nas mãos do diabo, tá certo? E essa autoridade divina é para expulsar demônios, tá certo? É para expulsar. O Senhor deu a autoridade para toda a igreja, né? É uma ordem de Deus para todos nós, só que nós precisamos saber usar da forma eficaz. E eu vou te explicar como é da forma eficaz, tá certo? Porque se você usar de qualquer jeito, não vai funcionar. Se você não souber usar, não vai funcionar, tá certo? Então, quando é que você percebe que a pessoa ela está usando a autoridade divina, e não está funcionando? Quando você percebe, você vê uma pessoa expulsando o demônio e ele fala 10 vezes: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vai sair agora em nome de Jesus. O demônio pode sair? Pode. Deus é misericordioso e ele sabe que às vezes a pessoa ainda não entendeu, a autoridade divina. Mas essa não é a forma eficaz, irmãos. Porque quando você fica falando várias vezes, o próprio demônio, ele sabe o poder que tem o nome de Jesus. Então, você está demonstrando insegurança, medo ou despreparado. E o nome de Jesus, irmãos, é tão poderoso que quando você entende isso, abra a sua mente para você entender que só uma única vez, quando você fala o nome de Jesus, é como uma bomba no reino espiritual das trevas. O demônio já sai. E eu vou lhe provar isso aqui com a base bíblica. Se encontra em Marcos, no capítulo 5 e o versículo 8, Jesus aqui expulsando o demônio aqui daquele homem gadareno. Olha só aqui, versículo 8 do capítulo 5 de Marcos. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Observe que aqui está só uma única vez. O nome Jesus só aparece uma única vez. O porquê aqui, irmãos, o porquê. O P está maiúsculo, está em destaque porque é uma ordem, tá certo? É uma ordem, é uma autoridade aqui. Lhe dissera espírito, o E aqui, esse E era para estar minúsculo, porque o espírito não é imundo. Ele não está em posição de destaque, porque Jesus aqui vem primeiro, tá certo? Jesus, o nome Jesus vem primeiro, o porquê vem primeiro, porque ordem, Jesus, autoridade, tá certo? E o E tá maiúsculo, como se fosse alguém que está em posição de destaque. Sempre que você vê uma letra maiúscula na Bíblia, está indicando uma posição, alguém que está em posição de destaque. Mas o Espírito aqui não era alguém, era um espírito imundo, não era o Espírito Santo. Então, e por que o E aqui está maiúsculo, entende? Porque aqui era Jesus falando, era uma ordem. Era a mesma coisa que sai fogo, sabe? Para o Espírito. Então, aqui percebe, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem, uma única vez. Jesus não fala aqui 2 vezes, 3 vezes: sai dele, sai dele, sai dele, não. Só uma única vez. E o nome Jesus aqui só aparece uma única vez neste versículo, tá vendo? Então, quando você entende essa autoridade que você tem, tá certo? Está à disposição de toda a igreja. É só você estar com vida no altar.
Tem um porquê para essa autoridade aqui funcionar. Você tem que estar com vida no altar e os pingos tudo nos ir diante de Deus também. Não vai cutucar a onça com a vara curta, porque é perigoso. Mas se você estiver com a vida no altar, e tem que estar, porque esse é o dever de todo cristão, que é cristão de verdade, que quer somar com o reino de Deus. Tem que estar com vida no altar, né? Então, se você está com vida totalmente no altar e é só porque você tem medo, então você tem que abrir mão do medo, revestir-se da armadura do Senhor e você vai ordenar uma única vez ao espírito maligno e ele vai sair, tá certo? Essa autoridade aqui, ela só vai funcionar dessa forma aqui, a forma eficaz, ó, que Jesus usou. Só vai funcionar da forma eficaz se você estiver com a vida totalmente no altar. E também você fazer tudo isso aqui na direção do Espírito Santo de Deus também. Não vai fazer só porque você tem chamado de libertação, não. Também não funciona assim, não. Você tem que estar na direção tudo do Espírito Santo de Deus. Tem que o Espírito Santo lhe direcionar para aquela vida, a qual você quer colocar ela em liberdade, tá certo? Eu vou te passar aqui um modelo agora, tá certo? Em vez de você ficar falando, sai dele em nome de Jesus, sai em nome de Jesus várias vezes, uma forma, tá certo? Que vai funcionar também, beleza, tá certo? Aqui é um exemplo. Ó, em vez de você ficar falando, sai em nome de Jesus repetidamente, é melhor que você comece invocando o nome de Deus. Quanto mais você invocar o nome do Senhor, você vai ganhando força. Você vai ganhando, vai vir uma fé em você tão grande, uma força que não é sua, é de Deus, que vai vir naquele momento. Que vai ser uma força, irmãs, que vai ser superior àquela força demoníaca que está ali, naquele momento, tá certo? Olha só, exemplo, começa invocando Deus de Abraão. Os demônios já sabem, Deus de Abraão. Deus de poder. Deus de majestade. Só essas invocações aqui, o Senhor já vai colocando em você ali. Você não imagina o tanto de força que vai vir naquele momento, sabe? Depois é que você vai ver que tudo que você ganhou ali foi diretamente de Deus, né? Aí você vai colocar também Deus de fogo, porque em vez de você ficar falando repetidamente, invoca Deus, né? É muito melhor. Deus de fogo, tira dessa vida agora toda obra das trevas. O espírito, né, ali que está atuando, ele já vai ali começando a temer, né? Você vai falando Deus de poder, Deus de maravilha, só uma única vez. Ali o que o Espírito Santo te direcionar também nas palavras, mas aqui é só um modelo. Aí agora você já invocou, né, que Deus é poderoso, Deus é de majestade, Deus de Abraão, né, ali tudo você já invocou. Aí agora você vai ordenar o Espírito. Aí você vai falar, é uma ordem agora no reino das trevas. Espírito imundo, sai dessa vida no nome do Senhor Jesus. Agora, quando você falar agora, o demônio já tem que ter saído. E você já tem que crer que o demônio saiu também. Não vai estar com dúvida também, não. Quando você falar agora, a pessoa que está lá, geralmente a pessoa sempre fecha os olhos. Quando a pessoa abrir os olhos, você vai ver que a pessoa já vai olhar para você com um semblante diferente. Tá certo? Se a pessoa ficar chorando depois, você vai e faz uma oração na pessoa, abençoando aquela vida. Abençoando. Não é mais expulsando, porque no momento da invocação ali, você invocou, o demônio saiu, aí a oração final é a oração abençoando aquela pessoa, abençoando aquela vida, né? Pedindo para só Deus curar ali alguma sequela que ficou, alguma coisa, alguma marca que ficou, né? Porque demônio, eles causam dores no corpo da pessoa, na matéria, eles causam dores, eles causam sofrimento, tá certo? É para isso que eles estão ali. Tá certo? Então, você vai fazer uma oração final na vida, abençoando aquela vida, tá certo? É importante que aquela vida, depois, ela tenha também uma vida entregue para o Senhor Jesus, um acompanhamento, né, espiritual, um discipulado,
né? Uma pessoa que acompanhe, né, toda a trajetória daquela vida, né? E se por acaso aí a pessoa não quiser, mas você fez a sua parte, né, diante de Deus, tá certo? Então, irmãos, é só isso, simplesmente só isso. Uma única vez, né, você vai ordenar o Espírito e ele vai sair. Não tem problema bicho de sete cabeças. Não é difícil assim. O difícil é se você não estiver com a vida no altar. Aí às vezes vai ficar várias horas, inclusive, tentando expulsar o demônio, que conversa é só uma ordem, irmãos. É só uma ordem. O diabo tem que obedecer que a palavra diz, né? Jesus deu autoridade para pisar em serpente e escorpião. E eles se submetem. Agora, você tem que estar com a vida no altar totalmente. Tá num padrão de santidade daqueles mesmo. Nem que te chame de Santa Rama. Ou que você quer ser mais santo do que os outros. Não importa. O importante é que você esteja disponível para fazer o que Deus quer. Para contribuir para o reino dele. Não é o que as pessoas acham de você ou pensam. Tá certo? Então, este é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor abençoe. E esteja aí lhe usando bastante em libertação. Porque está precisando de pessoas no reino espiritual para ser usado em obra de libertação. O Senhor quer levantar vasos com esse chamado de libertação, tá certo? Irmãos, então que o Senhor abençoe. Fiquem todos na paz e um abraço.